Rapaz, o tema deste vídeo é polêmico. Ainda vale a pena ser policial no Brasil? Uma pergunta retórica, uma pergunta que a partir dela nós devemos refletir sobre várias questões, e esse é o meu papel aqui. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Aristócrates, professor Ari, o brabo da redação. Sou professor de redação nomeado em 7 concursos, nomeado, tá? Nomeado em 7 concursos, especialista em concursos públicos, mas como professor de redação, preciso tocar, por vezes, em alguns temas sensíveis e polêmicos, e que geram divisões de pensamento, e tá tudo certo, faz parte. Mas é uma questão que pode ser cobrada em prova, e já foi cobrada, inclusive. Houve um tema recentemente, em uma prova de polícia, em que a banca perguntou: ainda vale a pena ser policial no Brasil? Então você precisava se posicionar sobre o assunto. Diversas questões. O que me motivou a fazer este vídeo foi uma notícia do Globo, publicada no dia 25 de junho, que fala o seguinte: PM São Paulo registra 3,5 mil afastamentos psiquiátricos desde 2020, em alta de saídas voluntárias. Então, essa notícia, baseada em fontes da própria polícia, né, fontes abertas, de afastamentos por problemas psiquiátricos, e aí você pode imaginar diversos problemas, enfim, não vou citar os nomes aqui porque pode derrubar o meu vídeo. Mas tem várias questões aqui embutidas. Quando a gente pensa em polícias militares, é importante se lembrar que é o maior contingente das forças policiais no Brasil. Você pegar o contingente policial das 26 unidades da Federação e Distrito Federal, é um número absurdo, né, de servidores que ocupam cargos policiais. Todas essas polícias militares seguem uma estrutura que é chamada de estrutura militarizada. Existe uma doutrina do militarismo, que é uma doutrina que vem aí da ditadura militar, enfim, de outras eras, que ainda persiste no Brasil. Eu não quero que você me agrida por tocar nesse ponto. Tem gente que não gosta nem que se toque nesse tipo de assunto. Ah, militarizado, tem que manter, não pode mexer e tal. Mas se você for uma pessoa minimamente sensata, você vai se permitir discutir esse assunto. Porque cai em redação. Pode cair de diversas formas. Quando a gente fala que a PM São Paulo, que é um dos casos, né? Tem várias PMs no Brasil, teve aí 3,5 mil afastamentos só por problemas psiquiátricos, sem falar nos diversos pedidos de exoneração, pessoas que estão na PM, que não tem problema psiquiátrico nenhum, mas que não aguentam mais ficar lá e pedem para sair. A gente vai chegar num número assustador. Eu vou ler aqui um pouco mais da matéria, essa matéria aqui do Globo. Ó, tem aqui a matéria. A PM de São Paulo enfrenta um aumento alarmante nos pedidos de afastamento por questões de saúde mental. Desde 2020 foram quase 3.500 solicitações, com 653 licenças apenas no último ano, que é 2024, o que representa uma média de quase 2 casos diários. Nos primeiros 3 meses de 2025, já foram registrados 206 novos casos, indicando uma tendência crescente. Em 24, a corporação também viu um recorde de exonerações, com 788 PMs, deixando a força o maior número desde 2018. Então, 2024 bateu recorde em número de exonerações, né? Que é um pedido voluntário, a pessoa quer sair e ela pede para sair, ela pede baixa da PM. Esse aumento de 19,5% em relação ao ano anterior reflete uma insatisfação crescente, especialmente entre soldados de primeira classe. O soldado Lucas Cardoso dos Santos Neto, que acumula afastamentos por saúde mental, aguarda a aprovação de sua exoneração e relata crise de ansiedade e dificuldades no tratamento. Veja só, aqui nós temos um problema muito complexo. Eu não posso reduzir essa discussão a vieses ideológicos. A minha opinião, não. Nós temos que analisar sob diversas perspectivas. O primeiro fator, o aumento da violência no Brasil.
o aumento da violência. Mas, professor, mas os dados mostram que houve uma redução no número de homicídios. Cara, é um tipo de violência. Então, o país está tomado por facções criminosas. E quem é que enfrenta? Quem é que vai direto ali? Quem é que bota a cara a tapa no dia a dia? As PMs. São as PMs. Tá? O guerreiro, a guerreira que tá na rua, que tá no fronte, que tá sempre o tempo todo sendo atacado pela sociedade, sendo oprimido pelo sistema judiciário, é o PM. Então, será que vale a pena ser vítima de um sistema que não valoriza o policial, assim como não valoriza o professor também, ganhando mal, ganhando o mínimo do mínimo, correndo risco de morrer o tempo todo, no trabalho, fora do trabalho, só porque é policial? Então, ser policial no Brasil hoje é colocar um alvo na testa. Em grande parte dos estados, talvez na maioria dos estados, ser policial é mais ou menos colocar um alvo na testa. A questão do militarismo, você pode falar, pô, é importante ter hierarquia. Sim, a hierarquia é fundamental. Se você não tem hierarquia na sua casa e respeitar seu pai, sua mãe, você não vai ser um cidadão de bem. Agora, o excesso de hierarquia, será que há um excesso de hierarquia nas polícias militares? Será que há um sistema que tão hierarquizado que ele é inviável, que acaba colocando aquele soldado que está lá na base do sistema como uma vítima, alguém que sofre todo tipo de perseguição, de assédio moral, até assédio sexual, inúmeros casos, né, de soldados mulheres que são assediadas por oficiais que só por serem oficiais acham que podem fazer piadinha, sabe? Fazer convites inusitados. Então você percebe? E aí, cara, você pode comentar aqui, sabe? Se você é policial, se você já foi policial, se você conhece uma realidade como essa, compartilha comigo a tua opinião. Então, todo esse sistema de coisas tem estimulado muitos policiais a saírem da corporação, a acabarem entrando em sistemas de perda da saúde mental. O número de casos de policiais que tiram a própria vida é muito alto, absurdo, é alarmante. Os índices mostram que a porcentagem de pessoas que ocupam cargos policiais que tiram a própria vida é muito maior do que a população em geral. E só aumenta isso no país. Os índices de vitimização policial são absurdos. Então, você precisa começar a pensar nessa perspectiva. E como é que isso pode cair em redação? Primeiro, a partir dessa primeira pergunta que eu fiz, ainda vale a pena ser policial no Brasil? Eu estou falando aqui só de uma realidade. Aí você pode pensar assim, professor, mas existem outras polícias. Sim, existem guardas municipais, né? Existe a Polícia Rodoviária Federal, existem as polícias civis, existe a Polícia Federal, existem as polícias do Senado, da Câmara, são as polícias legislativas. Existe aí enfim, uns não consideram polícia, mas tem lá o nome polícia institucional, polícia judiciária. Judicial, né? Polícia judicial, que é a polícia dos tribunais no Brasil. Mas se você olhar os dados também de saúde mental e de afastamentos de policiais federais também, você vai perceber que é absurdo o número de policiais federais e rodoviários que tiram a própria vida. Chega até proporcionalmente, né, a ser maior do que os das PMs. Claro, não dá para comparar o quantitativo de policiais federais com o quantitativo de policiais militares. Mas, numa linha de comparação em quantidade de policiais federais e PMs, os índices de policiais federais que tiram a própria vida são muito maiores. E você pensa numa estrutura que é civil, que não há militarização, que há um suporte muito maior, que as remunerações são muito maiores, o tipo de trabalho é muito diferente. O policial federal normalmente está mais no âmbito investigativo, não se expõe tanto, tem uma respeitabilidade muito maior da sociedade. Então é um tema complexo, e já foi objeto de discussão inúmeras vezes dentro do meu curso de redação sobre a saúde mental dos policiais. Eu estou apostando muito que logo vai ser tema de redação. Talvez as bancas não cobrem esse assunto especial,
porque pode acabar gerando gatilhos, né, para algumas pessoas, pode influenciar negativamente alguns indivíduos que se encontram numa situação como essa. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que ela pode sim levantar um debate importante, que é repensar o modelo de polícia, notadamente o modelo de polícia militar no Brasil, o militarismo. Até coloquei recentemente esse tema na turma da PF como simulado 1, o pessoal não gostou, porque eu toquei num negócio que é intocável, que ninguém aceita, ou pouca gente aceita discutir, e poucas pessoas, poucos veículos de comunicação, quase nenhum professor toca nesse assunto por medo da opinião alheia. E eu não tenho medo, eu quero que meu aluno seja provocado a pensar sobre essas questões. Saúde mental, valorização salarial dos policiais, militarismo. Será que existe um outro modelo? Já se discute, inclusive, a unificação das polícias no Brasil. Uma maior participação da União. Qual é o melhor modelo de polícia? Se você pensar que hoje nós vivemos uma era dos crimes digitais avançadíssimos e uma polícia que ainda está com os pés lá no século XIX, em que o soldado de primeira classe pode ser preso administrativamente porque estava com um sapato, o coturno desamarrado, ou chegou atrasado no trabalho porque estava no trânsito. E se o oficial não gosta do cara, e eu não estou generalizando, porque a maioria dos oficiais são pessoas muito íntegras, mas se tem um oficial lá que é malucão, pode prender o cara. Então, às vezes, o cara tem mais medo do que acontece dentro do quartel do que fora. Então, por que não discutirmos esse assunto? Então, coloco aqui para você essa provocação. Como é que você enxerga esse assunto? E sim, pode ser tema de redação. Ah, professor, mas vai colocar em xeque a própria polícia. Meu amigo, as bancas não estão preocupadas com esse tipo de ideologia. Quem faz a prova não é a PM. Quem faz a prova é a banca. E muitas vezes são bancas de universidades que têm professores que são de esquerda, de progressistas e que vão sim, podem sim colocar esse tipo de questão em xeque. Então, qual é a tua opinião? O que é que você pensa sobre isso? Só para lembrar, agora dias 30 de junho e 1º de julho, eu vou abrir poucas vagas no meu curso de redação para o mês de julho. Quem já me acompanha aqui sabe que eu só abro vagas uma vez por mês e depois eu fecho e não abro mais só no outro mês. Então, se está se preparando aí para concursos, aproveita, porque eu vou abrir algumas poucas vagas agora. Vou colocar na descrição aqui o link do grupo de WhatsApp da lista de espera. Forte abraço, tamo junto, valeu!